Meus irmãos, como eu comentei no início do culto, uma alegria estar aqui em Veranópolis. Eu nunca tinha vindo a essa cidade, o mais longe que eu fui foi a Bento. E comigo está minha esposa, Thaís, meu pai, o seu pai, Pedro pai, e a Nilda, minha madrasta. É uma alegria. O que Deus tem feito nessa cidade, levantado, uma igreja séria aqui, eu fico muito feliz. E hoje é o primeiro dia do ano. Não há lugar melhor para estar do que na casa do Senhor. Se você quer começar bem o ano, é entrar no ano da presença de Deus. Eu fico feliz em ver vocês aqui. Vindo da cá, na minha cidade, aqui eu não vi no Veranópolis, mas na minha cidade eu vi tantos adolescentes, jovens, bebendo, andando de um lado para o outro, tudo perdido, tudo. Uma situação muito triste. É triste começar um ano assim, não é? Sem Cristo. Certa vez, o poeta Luís Camões, ele disse que não existe novo ano se continuar a copiar os velhos anos dos outros, os velhos erros dos outros anos, né? Mas o primeiro dia do ano sempre é um momento de reflexão. É interessante que é uma data significativa. Normalmente as pessoas fazem votos. Já viram isso? Mas tem uma listinha. Esse ano eu vou perder mais peso. Aí chega no final do ano, continua com o bucho que é maior. Né? Esse ano eu vou fazer uma faculdade. Esse ano eu vou ser um marido melhor. E faz vários votos. Normalmente nenhum deles são cumpridos. Mas fazer votos não é errado. Na verdade, até bíblico, dependendo dos votos. Se são votos santos, é bíblico. E Deus se agrada de votos assim. Cristãos, nós podemos fazer votos. Este ano eu irei me dedicar mais à leitura da palavra, mais à oração. Neste ano eu vou procurar evangelizar mais meus amigos, meus vizinhos, ser um instrumento das mãos do Senhor, para que o reino de Deus se expanda de forma poderosa na minha cidade, em Veranópolis. Neste ano eu colocarei o reino de Deus em primeiro lugar. E é sobre esse reino que eu gostaria de falar com vocês nesta noite. Abram suas Bíblias lá em Mateus 6. Nós oramos já a oração do Pai Nosso. Eu quero ler apenas um versículo com vocês. Mateus 6, versículo 10. Mateus 6, versículo 10. Que diz assim: Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando Jesus ensinou seus discípulos essa bela oração, o seu objetivo não era dar uma fórmula de oração que deveria ser repetida pelos cristãos como um mantra, sem meditação, sem reflexão. Nós fizemos isso hoje no culto. Mas nós fizemos com o coração, meditando em cada palavra, em cada versículo que Jesus usa aqui nessa oração. Mas tem pessoas que usam isso de forma errada, de forma mística, repete sem reflexão, achando que dessa forma agradará a Deus. Mas o grande objetivo de Jesus, ao ensinar os discípulos essa oração, é nos deixar um modelo perfeito de oração que nos ajuda em nossas orações. Temos princípios preciosos aqui que vão nos ajudar a formular melhor nossas próprias orações pessoais, feitas com nossas próprias palavras que brotam de um coração grato e satisfeito nele, e que reconhece sua total dependência do Senhor. Mas antes de tratar do texto em si, venha o teu reino, que eu vou expor nessa noite com vocês, quero fazer algumas considerações gerais sobre essa oração, que eu acho que é muito importante, vale a pena fazer aqui. A oração do Pai Nosso é dividida em três partes. Primeiro, o prefácio, Pai Nosso que está nos céus, e a seguida de 6 petições, e no final, a conclusão. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas olha interessante.
Essas 6 petições são divididas em 2 partes. As 3 primeiras petições: santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, tem relação com Deus, com a sua glória, com a sua majestade. Já as outras 3, né, como nós nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, não nos deixe cair em tentação, tem relação com as nossas necessidades. Essa estrutura que nós precisamos ter em mente, essa estrutura, quando olhamos para a oração dominical. Essas 6 petições, então, divididas em 2 partes, as 3 primeiras exaltam, glorificam a Deus, fazem pedidos em relação à sua majestade e glória, a outras às suas necessidades. E aqui nos é revelada uma grande lição. Uma grande lição, qual é disso? Que as nossas orações, a primeira preocupação de nossas orações deve ser adorar a Deus. Adorar o Senhor, glorificá-lo, exaltá-lo por tudo que Ele é. Então, antes de chegar às nossas necessidades, expondo ao Senhor nossos medos, nossos temores, nossas aflições, nossas angústias, antes de clamar por socorro, devemos começar nossas orações buscando a face de Deus e a sua glória. Por quê? Porque Ele é o motivo do nosso viver. Ele é o nosso Senhor, tudo que temos, tudo que somos é graças a Ele. Nele temos vida eterna, nele somos transformados de filhos daquele filhos de Deus. Nós possuímos inúmeros motivos para começar nossas orações com entusiasmo, glorificando o seu nome por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito na nossa vida, irá fazer. Essa é a ordem correta que deve ter as nossas orações. Portanto, meus irmãos, não devemos inverter essa ordem. Cuidado. Olha, eu sei que há momentos em nossa vida que nós estamos numa situação extremamente caótica, uma situação extremamente aflita, uma situação desesperadora. E a tendência do nosso coração é fazer totalmente o contrário. Essa é a grande verdade. Inverter a ordem das nossas orações, começando com nossos pedidos, começando com nossas necessidades, mas não faça isso. Não inverta a ordem, pois isso muitas vezes revela um coração que não tem colocado Deus no primeiro lugar do seu reino. Revela muitas vezes um coração egoísta que se preocupa mais com as suas necessidades que com o próprio reino e com a glória de Deus. O próprio Jesus nos ensinou a buscar o seu reino e as demais coisas serão acrescentadas. Ele nos ensinou isso. Mas sabe o que é o mais interessante em tudo que eu estou falando? É que quando nós começamos as nossas orações buscando Deus, exaltando Ele, meditando sobre a sua natureza, sobre o seu caráter, sobre os seus atributos, nós somos lembrados de quem Deus é. A nossa fé é transformada. Nós somos fortalecidos, nós somos revigorados, somos lembrados que Ele é santo, que Ele é puro, que Ele é justo, que Ele é poderoso, que Ele é soberano, onisciente, onipotente, amoroso, gracioso, bondoso, misericordioso, perfeito, imutável. Isso vem à nossa memória, às nossas orações, quando começamos de maneira adequada. Ele jamais nega a si mesmo. Quando começamos as nossas orações meditando em tudo isso, tudo muda. Tudo muda. Somos lembrados que o Senhor e todas as promessas que Ele tem para os seus filhos, para os filhos da aliança, são totalmente dignos de confiança. E aí, quando nós chegamos no momento de fazer as nossas petições, o nosso clamor, quando chegamos no momento de expor nossas aflições, angústias diante do altar de Deus, nós chegamos com mais fé, com mais confiança, com mais humildade, com mais submissão à sua soberana vontade, crendo que Ele tem o poder para atender os nossos pedidos e fará, se for, conforme a sua soberana e perfeita vontade. E é nessa soberana e perfeita vontade
e nós descansamos e confiamos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, as nossas orações devem começar com a glória de Deus. Busque a glória do Senhor e você verá Deus fazer grandes coisas em sua vida, em sua família, no seu lar. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A importância de colocar o reino de Deus em primeiro lugar. É dessa forma que devemos começar este novo ano que se inicia. E por que isso é importante? Porque o reino de Deus, meus irmãos, é o coração da mensagem de Cristo e dos apóstolos. O crente do Antigo Testamento aguardava com grande expectativa a chegada do reino. E ele está associado à figura do Messias, como podemos ver nos profetas. Ver, por exemplo, no profeta Daniel. A vinda de Jesus, a vinda do Filho do Homem, inaugurou o reino de Deus. Por isso, meus irmãos, o reino está insoluvelmente ligado à pessoa de Jesus. A sua obra, a sua mensagem, a sua vida, o seu ministério. Absolutamente tudo isso incorpora a presença do reino que havia chegado em Jesus. Um dos pais da igreja do século II, Orígenes, ele comentou que Jesus era a auto-Basileia, ou seja, o próprio reino em pessoa. O reino estava entre as pessoas. Jesus, meus irmãos, não apenas falava do reino, ele é o reino encarnado. Por isso, meus irmãos, que o Novo Testamento nos ensina que pregar o reino, ou pregar Jesus, é a mesma coisa. Porque eles estão colados um no outro, não tem como separar uma coisa da outra. Por isso que as nossas orações devem sempre envolver o desejo que o reino de Deus venha. Sempre, sempre, sempre. E a primeira coisa que eu quero destacar com vocês nessa noite é o significado do reino. O que é o reino? O reino é o governo triunfante de Cristo sobre todas as coisas, tanto visíveis como invisíveis. Ela engloba todas as coisas. O reino de Deus significa que Deus é rei e age soberanamente na história. Isso a gente tem que entender. Colocando em ação os seus decretos eternos que ninguém pode mudar. Não importa tão grande seja o caos na política, do país, na sociedade. Não importa tão mal pareça que o mundo está indo, entenda que o reino de Deus já foi estabelecido na vinda de Jesus, no seu nascimento, na sua morte e ressurreição, e nada foge do controle de suas mãos. Nem um fio de cabelo, cara. Tem uns que já querem tudo, né? Algumas pessoas. Mas Deus controla tudo. Isso nos traz um consolo tão grande. O reino é a realização dos santos propósitos em Cristo. Libertando os seus eleitos do poder de Satanás, arrancando do reino das trevas, lhes dando uma nova cidadania, uma nova vida, um novo rei, um novo Senhor, um rei libertador, um rei salvador. Isso é a vinda do reino. A segunda coisa que eu queria destacar com vocês essa noite é a experiência do reino. Preste muita atenção nisso que eu vou falar agora. Meus irmãos, a grande verdade é que só ora verdadeiramente pela vinda do reino aqueles que já conhecem o reino, aqueles que já usufruem das riquezas insondáveis desse reino, que já provaram as suas bem-aventuranças. Lá em Romanos 14, 17, o apóstolo Paulo diz: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Somente aqueles que já possuem e experimentam diariamente a justiça de Deus, justificados em Cristo, aqueles que têm paz, aquela paz que somente Deus pode dar, somente esses que possuem o Santo Espírito de Deus, somente esses anseiam em ver, anelam em ver o reino de Deus em toda a sua plenitude sobre todos. Quantas pessoas fazem a oração do Pai Nosso e repete, mas na verdade nunca desejaram o reino de Deus, nunca se comprometeram com o reino.
são indiferentes com o reino. Tanto com o reino, como com o Senhor do reino. A sua vida diária demonstra que não se importa com o reino. Somente aqueles que têm o Santo Espírito, somente aqueles que já experimentaram o reino, anseiam ver esse reino estabelecido por toda a terra. Anseiam ver os seus parentes e amigos fazendo parte deste reino. Por isso, somente o cidadão do reino pode orar verdadeiramente: Senhor, venha o teu reino, venha o teu reino. Pois é nela que o reino de Deus já presente vem em toda a sua plenitude sobre nós. Por isso, quando oramos pela vida do reino, estamos fazendo 3 pedidos. 3 pedidos. Primeira coisa, que o reino de Deus se estabeleça no coração de todos os eleitos de Deus. O estabelecimento do reino significa a presença salvadora e soberana de Cristo no coração dos homens. É a reconciliação do pecador com Deus através do Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas o estabelecimento do reino possui também um outro lado. Não é apenas a presença salvadora e soberana de Cristo no coração dos homens, mas também é o juízo e condenação para todos aqueles que rejeitam o reino e o seu reino. Tem 2 lados na moeda. A Bíblia nos diz lá em 2 Coríntios 4,4 que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Meus irmãos, pode existir uma multidão inumerável de pessoas totalmente cegas para o reino. E por isso rejeitam o reino. Quando nós oramos, venha o teu reino, é como se nós estivéssemos fazendo a seguinte oração: Senhor, arranque os homens da garra do pecado, da morte, do diabo e do inferno. É isso que você está orando quando você fala: Senhor, venha o seu reino sobre o meu próximo. Liberte-os da cegueira espiritual, assim como o Senhor fizeste conosco, fizeste comigo. O Senhor arrancou as escamas dos meus olhos. Senhor, faça isso também com o meu vizinho. Faça isso com o meu parente. Estamos orando para que o mundo também veja o reino presente, que já é visto por nós, do qual nós já fazemos parte, mas infelizmente permanece oculto aos seus olhos. Talvez esteja oculto aos olhos do teu pai, da tua mãe, do seu cônjuge, do seu filho, do ente querido que você ama, do parente, do amigo amado, mas eles estão cegos, totalmente cegos. Mas você está orando: Senhor, se revela para eles. Senhor, que eles possam participar do reino, assim como nós. É isso que você está orando. Meus irmãos, a igreja, ela ora para que Cristo reine no coração dos homens, mas ela não apenas ora. O coração é importante, é vital, mas não apenas ora, mas também prega o evangelho do reino para os homens, para que eles conheçam a verdade e possam experimentar o governo redentivo de Cristo em suas vidas. Nós fazemos isso. Não apenas oramos, mas agimos motivados pelo amor de Cristo e pela glória do seu nome. O amor que nós temos por Jesus é tão grande pelo que Ele fez em nós, que é impossível ficarmos indiferentes. É impossível ficarmos calados. É impossível ficar vendo os outros fazerem coisas e nós não fazer nada. Nós queremos ver o reino de Deus avançar. Nós queremos ver o nome de Deus sendo glorificado. Não apenas oramos, mas agimos motivados pelo que Ele fez na cruz por nós. Aqueles que experimentaram o reino de Deus, têm o Santo Espírito, não ficam indiferentes. São trabalhadores incansáveis, alegres, embaixadores, como nós lemos no início da liturgia. É isso que nós somos, é isso que devemos fazer. Deus chama os seus eleitos por meio da pregação da palavra. Este é o meio. Ele quer que o evangelho seja proclamado por todo o mundo.
Os eleitos de Deus estão espalhados pelos quatro cantos da terra. Pessoas de todas as línguas, povos e nações. E é por meio da palavra, do poder do Santo Espírito. É dessa forma que Deus chama de forma eficaz, convence, transforma, edifica o seu povo pela palavra. E cada um de nós, eu, você, idosos, crianças, todos nós, fomos chamados sem exceção. Todos que foram alcançados pela graça de Deus têm a nobre honra e dever de ser um instrumento nas mãos do Redentor para anunciar ao nosso próximo a chegada do reino de Deus. E quando a gente faz isso, nós estamos demonstrando amor tanto por Deus, o nosso Salvador, como pelo nosso próximo. Todos nós temos amigos que não conhecem Jesus. Parentes que não conhecem Jesus. Agora, pense comigo. Que tipo de amigo você seria se você visse teu amigo indo para o inferno e não fizesse nada para mudar isso? Que tipo de amigo você seria possuindo o maior tesouro desta terra e não compartilhando com ele? Se você passasse na frente da casa do teu pai, da tua mãe, estivesse pegando fogo, passasse reto, não te conta que não estivesse vendo nada, e ele dentro, trancado, que tipo de homem, que tipo de pessoa você seria? Meus irmãos, não brinquem com isso. Amigo de verdade é aquele que leva as pessoas para mais perto de Deus. Você tem feito isso? Eu seria um amigo maldito se conhecesse Jesus e não falasse para o meu amigo que Jesus pode salvar e transformar a sua vida. Na verdade, seria o inimigo dele, né? Que tipo de amigo é esse que conhece a verdade e não compartilha? Não seja negligente com a alma das pessoas que você conhece, com quem você tem contato, no seu trabalho, na faculdade, na escola. Aproveite todas as oportunidades para falar de Jesus. Você não sabe se amanhã você terá essa oportunidade. Deus quer te usar. Não terceirize a responsabilidade que Deus deu para você. Não faça isso. O Senhor quer usar você, meu irmão e irmã. Não há desculpas para não ser usado. Tu foste eleito antes da fundação do mundo para ser testemunho, discípulo de Cristo. Ele não chamou você para ser simpatizante. Jesus não quer simpatizante. Ele quer discípulo. E foi para isso que Ele te chamou, foi para isso que Ele te elegeu, foi para isso que Ele te escolheu. Para você testemunhar da sua glória e do seu poder. Foi para isso que Ele nos chamou. O Senhor quer te usar com poder e autoridade. Começando com a evangelização da tua família, amigos. O Senhor quer que a sua luz brilhe através da sua vida. Onde é que você esteja, na fila da padaria para comprar pão, quando você pega o Uber, onde você estiver, que você seja um farol intenso da glória de Deus e do poder do seu nome. A oração pelo estabelecimento do reino de Cristo no coração dos homens não exclui a nossa responsabilidade para pregar. Na verdade, viver o Evangelho do seu reino é a nossa função. Foi por Deus que nos chama. Temos que pregar, temos que evangelizar, temos que investir nossos recursos pelo avanço do reino. Há tanta coisa que você pode fazer pelo avanço do reino. Quantas pessoas estão numa situação desesperadora porque não conhecem o reino? A realidade do reino, o Senhor do reino. Mas tu conhece. Tu conhece muito bem todas essas coisas e Deus quer te usar. Orar, venha o teu reino, meus irmãos, é uma oração missionária. Tu tem orado pela expansão do reino? Temos orado para aqueles que estão nas trevas sejam libertos e venham para a luz.
Tu tens trabalhado pela voz do reino? Ou estás preocupado demais em construir o seu próprio reino nessa terra? Bens que a ferrugem e a traça podem corroer e consumir. As pessoas que convivem contigo sabem da existência do reino de Deus através de você. Ah, não, porque o fulano uma vez. Não. Não é isso que eu estou perguntando. As pessoas têm conhecimento do reino de Deus através de você. As pessoas que convivem contigo. Não perca as oportunidades. Certa vez, Martin Lloyd Jones, ele disse, falando sobre a oração do Pai Nosso, do Venha o Teu Reino, ele falou que quando estamos orando, Venha o Teu Reino, estamos orando pelo sucesso do Evangelho, pela sua amplitude e poder. Estamos orando pela conversão de homens e mulheres, estamos orando para que o reino de Deus tome conta da Europa, das Américas, da Ásia, da África, da Oceania, de Veranópolis, do mundo inteiro. Essa é a nossa oração. E você, tem orado por isso? Tem trabalhado por isso? Se você não tem feito isso, hoje é o dia de pedir perdão. Hoje é o dia de se quebrantar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero trabalhar. Senhor, eu quero ser um instrumento em suas mãos. Eu não quero apenas orar da boca para fora, venha o teu reino. Mas eu quero realmente que o teu reino seja estabelecido. Eu quero que o teu reino seja conhecido pelo meu próximo. Eu quero, Senhor, me use. Me perdoe por passar tanto tempo negligenciando o teu reino. A segunda coisa que eu queria destacar, falei uma, né? Agora a segunda aqui. A segunda coisa que pedimos quando oramos: venha o teu reino, é que o reino de Deus seja o reinado de Deus em nossos corações, em nossa vida. Quando fazemos isso, estamos orando para que o Deus que habita em nós seja intensamente o Senhor absoluto na nossa vida. É isso que nós pedimos quando falamos: venha o teu reino. Estamos orando para que a vontade de Deus seja feita plenamente em nós. Nós nos colocamos humildemente em suas mãos, reconhecendo a sua soberania e poder. Orar, venha o teu reino, é orar pela submissão total de nossos desejos à vontade de Deus. Não é o meu reino, não é aquilo que eu quero, mas nos submetemos ao Rei dos Reis. Nós nos submetemos ao seu reinado, ao seu senhorio, à sua soberania. Não é o nosso reino. Mas a tendência do nosso coração é querer o nosso reino, a nossa vontade, fazer as coisas do nosso jeito, tomar decisões sem consultar a palavra de Deus, homens de Deus, servos do Senhor. Mas quando oramos: venha o teu reino, estamos nos submetendo ao senhorio de Cristo. E essa é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. É a melhor coisa que você pode fazer. Eu nunca vi ninguém se arrepender de fazer isso. Eu nunca vi. Mas eu já vi muitas pessoas se arrependerem. E se arrependerem amargamente por seguir o rumo do próprio coração. E desprezarem a palavra de Deus. Tornando senhores da sua própria vida, criando autonomia. Não vá para esse caminho. Não faça isso. É a pior coisa que se pode fazer. Meus irmãos, eu conheço inúmeras histórias. Vocês conhecem inúmeras histórias de jovens que desprezaram a palavra de Deus, o conselho de seus pais, dos seus líderes, namorado, casado com quem não devia, amizades que não deveria ter feito, amizades, relacionamentos que afastaram de Deus em vez de aproximar, e por causa disso pagaram um alto preço. Jovens, não vão por esse caminho. Crianças, não vão por esse caminho. Preste atenção no que é ensinado aqui na igreja, os professores da EBD, honre o teu pai e a tua mãe. E a tua vida será extremamente abençoada. Não vá pelo caminho que o mundo quer que você vá. Eu também conheço inúmeras histórias, vocês conhecem esse tipo de história, de casais que simplesmente nunca procuraram a ajuda da liderança e dos pastores. Acharam que poderiam resolver as coisas sozinhos. Suas crises, seus conflitos sozinhos.
procurar solução em tantos outros lugares. Normalmente por vergonha, ou por medo de se expor. E quando vai procurar a ajuda do pastor ou da liderança, rapaz, aí já não tem mais o que fazer. O casamento já está insuportável, já está lá no ápice. Isso é o que eu dava muito tempo. Estou cansado de ver isso. Os professores do seminário falam que isso é muito comum. Quando a pessoa vai dar o pastor vai dizer, já está se separando. Tá, mas quando é que começou isso? Foi ontem? Não, faz 2 anos de relação. Rapaz, por que não procurou a gente antes? Isso é muito comum. Não vá por esse caminho. Esse caminho tem destruído muitos lares. Deus quer abençoar teu casamento através dos pastores, do conselho da igreja, dos irmãos mais maduros da fé. A liderança da igreja não é a última opção, é a primeira opção para salvar o casamento. Não tenha medo de se expor. É necessário. A Bíblia diz que nós devemos carregar o fardo uns dos outros. Nós somos um corpo. Se a pessoa está doente, se a pessoa não está bem, tem que nos procurar, iremos orar, iremos aconselhar, estaremos caminhando juntos. Na igreja de Deus ninguém está sozinho. A pessoa fica sozinha se quiser. Mas estamos aqui para ajudar. Nós não conseguimos ler a mente das pessoas. Normalmente a pessoa chega na igreja todo feliz, todo sorridente, faceiro. Mas lá em casa é outra coisa, é outra história. Tá? É maquiado o negócio. A gente vê, já está tudo lascado. Não vá por esse caminho. Deus quer abençoar o teu casamento. Deus quer abençoar a sua vida. E isso que eu estou falando serve para tudo, não apenas para casamento. Procure auxílio sempre que tiver dificuldade. Deus irá abençoar o seu casamento, a tua vida, a tua família. E vou dizer uma coisa, quando se trata de conselho de casamento, olha, o que tem de conselho miserável por aí. Escuta as pessoas certas. E você será abençoado. Conheço também muitas histórias de pais, crentes, que nunca ensinaram seus filhos realmente o caminho do Senhor. Nunca disciplinaram e educaram seus filhos conforme as Escrituras e por isso se arrependeram amargamente. Não negligencie a alma dos seus filhos, a alma da sua família. Pai, principalmente os pais que cristãos, vocês são sacerdotes do lar. Deus deu uma nobre missão para você expor as Escrituras na sua casa. O seu dever não é apenas pegar os seus filhos, sua esposa e trazer para a igreja, mas abrir a palavra de Deus e falar, hoje eu vou falar de Deus para vocês. Vamos orar, vamos ler. O pai vai explicar o que significa isso aqui. Sacerdote do lar. Deus vai abençoar a sua família e a sua vida. Não negligencie a alma dos seus filhos. Meus irmãos, quando nós oramos, vem o teu reino, nós estamos orando, clamando, Senhor, reine sobre mim em todas as áreas da minha vida. Isso inclui tudo, meu casamento, minhas amizades, meu namoro, a forma como administro meus bens, como educo meus filhos, enfim, tudo, absolutamente tudo. Pare de inventar coisa. Não tem caminho melhor do caminho exposto na palavra de Deus. Não existe atalhos para a bênção. Não faça isso. Se submeta ao senhorio de Cristo e colha os doces frutos da obediência ao Rei do Universo. Não seja arrogante e pensar que você sabe mais do que Deus o que fazer com a tua vida e com a sua família. Não se agarre a pedagogias modernas para doutrinar os seus filhos, para ensinar os seus filhos, para educar os seus filhos. A Bíblia é o teu manual. Então, o casamento, a Bíblia é o manual. Minhas finanças, a Bíblia é o manual. A administração do meu tempo, a Bíblia é o manual. Se submeta verdadeiramente ao Senhor do mundo. E você terá uma vida abundante, uma vida plena, mesmo em meio às lutas, às adversidades, às tribulações da vida. Tenha a palavra de Deus como bússola para o seu coração. Que possamos dizer, como o apóstolo Paulo lá em Gálatas 5:20, Gálatas 2:20, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que possamos dizer isso com todo o nosso coração, com toda a nossa força, pois Ele reina soberanamente em todas as áreas da nossa vida. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E por último, meus irmãos, encerrando,
A terceira coisa que pedimos quando oramos pela vinda do reino é que o reino de Deus se estabeleça de forma completa e definitiva. Quando nós oramos, venha o teu reino, ele tem também um sentido escatológico, é uma oração voltada para a segunda vinda de Jesus. Quando ele voltará em glória e poder para estabelecer definitivamente o seu reino de forma completa sobre toda a criação. Estamos orando para que Jesus volte logo, estabeleça o reino de justiça e santidade para sempre. E quando ele voltar, ele vai restaurar todas as coisas dos céus, nova terra, onde não haverá corrupção, guerras, pandemias, morte, injustiça, violência, exploração, sofrimento, um mundo totalmente livre do pecado, da morte e do diabo. Um mundo onde reinará a paz, o amor e a justiça. Se você anela por esse dia, você ora com grande expectativa, Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino, Senhor. Meus irmãos, que você esteja orando de fato. Isso. Venha o teu reino. Relembrando, meu teu reino sobre o meu próximo. Ore, Senhor, me use. Que você não fique indiferente à parte de ver tantas pessoas ao teu redor perecendo por não fazer parte do reino de Deus. Que tu entenda que você tem um dever e a honra de ser um instrumento nas mãos do Senhor, para que outras pessoas conheçam o reino de Deus, fazem parte do reino de Deus. Orem, fale de Jesus. Tudo que as pessoas precisam é de Cristo. Tudo. O teu chefe, teu colega, teu parente pode ser uma pessoa muito bem sucedida, sempre rindo, brincando, parece que ele tem tudo. Mas na verdade não tem o mais importante, que é Cristo. Na verdade ele não possui a verdadeira riqueza. Todos têm a falta da coisa mais importante, que é Cristo. Se não tem Cristo, não tem uma coisa mais importante. E Deus quer te usar para que essa pessoa conheça Jesus. Venha o teu reino sobre mim, sejamos submissos ao seu reino, ao seu senhorio. Tu verá Deus derramar ricas bênçãos sobre a sua vida e sobre a sua família. As bênçãos de Deus estão sobre aqueles que reconhecem o reino dele em sua vida e se submete a ele. E venha o teu reino sobre toda a criação de forma completa e definitiva. Ore então, venha logo, Senhor Jesus. Estabeleça seu reino de paz, justiça sobre esse mundo caído. Que tu estejas anelando de viver neste reino restaurado, totalmente livre do efeito do pecado. Meus irmãos, gente, tudo que a gente escutou nesta noite, que a nossa oração neste primeiro dia do ano e por todos os dias da nossa vida, até a vinda de Cristo Jesus seja, Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino sobre mim, sobre o meu próximo, e venha o teu reino de forma definitiva sobre essa terra. Em nome de Jesus. Amém.